Eu quase perdi pelo excesso de produtividade e pelo excesso de disciplina. A gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Como me impactou lá no começo da minha jornada, quando eu decidi mudar, quando eu decidi melhorar a minha vida, iniciar o meu processo de desenvolvimento pessoal, vamos assim dizer. O que mudou e as coisas que isso quase me custou por ter feito da forma errada. Então, em 2019, eu olho para uma foto minha com um barrigão, pesando quase 90 quilos, é, sem dinheiro, com um relacionamento ruim, com a saúde ruim, e eu decido mudar. Né? Uma foto na praia lá, que eu tava com os meus amigos, eu olhei para aquilo e falei, meu Deus, preciso dar um jeito na minha vida. Então, decidi que eu iria começar a ler e começar a treinar. Só que nesse meio do caminho eu fui buscando outras coisas e a radicalidade tomou conta da minha vida. Eu sou uma pessoa que precisa conhecer o extremo para depois ir regredindo não, mas para ir voltando e entendendo um certo equilíbrio ali, né? Só que isso me custou muitas coisas, ou quase me custou muitas coisas, na verdade, e que depois talvez eu tenha demorado um pouco para conseguir retomar, conseguir voltar. A primeira coisa que aconteceu foi, eu me dedicava muito aos treinos, eu era muito rígido comigo mesmo, eu não falhava em nenhum treino, o que é bom, só que a nossa vida ela não é só a disciplina corporal, né? Nós temos outros relacionamentos, nós temos outras pessoas que fazem parte da nossa vida. Então, uma das primeiras coisas que isso me custou foi a minha amizade com alguns amigos, ou que quase custou, né? Porque eu não perdi nenhuma amizade. Mas me prejudicou porque eu me afastei muito. Amigos desde longa data e que eu comecei a me afastar porque eu não queria perder treino, eu não queria dormir tarde, eu não queria sair, sei lá, beber, tomar cerveja igual eu fazia antes. E isso foi me distanciando dos meus amigos. Eu comecei a parecer que eu era um pouco soberbo, sabe? Que eu tava num nível acima. O que é uma burrice tremenda, né? Porque não faz sentido se são seus amigos. E se eu acreditava que aquilo que eu tava vivendo era o melhor, eu deveria continuar amigo e não me afastar pra justamente puxar eles para mais perto ou puxar para essa vida melhor. Então isso quase me custou a minha amizade, já conversei com alguns amigos sobre isso e eles falaram, não, você se afastou demais e ficou tipo assim, insuportável praticamente conviver com você porque você só sabia falar disso, sabe? Só sabia falar de treinos, de disciplina, de religião e tudo mais. Então eu virei aquele cara chato. E isso quase realmente custou as minhas amizades, algumas, né? Só que depois eu fui reconquistando, fui percebendo que era uma espécie de egoísmo não estar presente na vida dos meus amigos por causa disso. Eles poderiam entender e tudo mais, só que eu precisaria estar presente. Então quase me custou isso aí. Essa foi a primeira coisa. A segunda coisa que quase me custou, e custou de certa forma, foi a minha saúde. Porque eu treinava muito, não sabia parar. Tive 2 overtrainings bastante severos, mas o pior foi quando eu machuquei meu ombro. Por excesso de treino. Eu não sabia parar, não sabia descansar e ficava só nessa de treino, treino, treino. E até que um dia no jiu-jitsu o meu ombro luxou pela acho que quinta vez, alguma coisa do tipo. E eu já não conseguia fazer mais nada, tive que ir para a mesa de cirurgia e operei o ombro esquerdo, né? Então, depois disso, eu tive que fazer fisioterapia e fiquei praticamente quase 2 anos afastado do jiu-jitsu, né? Entre indas e vindas aí. Porque eu mudei de cidade também, enfim, isso é assunto para outro vídeo, né? Sobre mudanças, podemos falar. Mas então, custou a minha saúde, né? Porque eu parei de treinar, porque eu tinha que fazer fisioterapia, eu não conseguia treinar jiu-jitsu, não conseguia ir pra academia e tudo mais. Então demorou um bom tempo aí para eu conseguir retornar. E isso quase custou a minha saúde mesmo, né? Na verdade custou. Uma outra coisa que me custou também, que quase me custou, foi a minha calma e meu sossego. O excesso de produtividade, quando a gente está focado somente em ser produtivo por ser produtivo, a gente acaba meio que perdendo o senso de proporção das outras coisas e das outras pessoas no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos.
E isso é uma coisa que talvez muitas pessoas não percebam e que tem dificuldade de perceber mesmo, porque a gente vai se fechando no nosso mundo, né? Então meu mundo foi ficando treinos, leituras, religião e tudo mais. Só que aquilo que estava fazendo bem pra mim já estava prejudicando outras pessoas que talvez não que dependessem de mim, mas que faziam parte do meu dia a dia, por justamente eu tá me afastando. Isso foi eu fui perdendo minha calma por causa disso também, porque tudo era focado em produtividade. Então eu queria ser produtivo o tempo inteiro, da hora que eu acordava até a hora que eu ia dormir. Então eu tava sempre tentando fazer alguma coisa produtiva, eu não parava, minha cabeça não parava, não existia descanso. E quando você tá com uma cabeça que tá sempre ativa, acho que é a pior coisa, porque a gente vai ficando meio que ansioso, e nada consegue fazer a gente parar. Então eu tava sempre pensando, se eu acordava e já ia tomar banho rapidão para poder sair trabalhar, que eu levantava cedo nessa época, assim, que eu mais perdi a calma. Aí eu cronometrava, eu via assim todos os dias, quando eu tava saindo de casa, para cada dia eu tentar, tipo assim, ser o mais rápido possível e não enrolar. Essa disciplina, por um lado, me mostrou que eu era capaz de fazer mais coisas do que eu acreditava, só que isso foi custando minha calma e meu sossego. Porque ao mesmo tempo em que eu tava dirigindo para ir pro trabalho, eu também tava querendo ouvir um podcast. Então, sei lá, eu ia no banheiro para não perder tempo, eu ia ouvindo um podcast, eu ia ouvindo alguma coisa, querendo aprender algo. E quando a gente não sabe parar, a gente vai entrando nesse ciclo de sempre querer observar tudo, aprender o tempo inteiro. Nossa cabeça realmente não para e a gente fica cada vez mais ansioso, cada vez mais pensando nisso e esquecendo das coisas que às vezes nos importam. Então, essa calma, esse sossego, pelo excesso de produtividade, quase me custou, tipo, saúde mental mesmo. E poucas pessoas percebem isso, que elas vão deixando de lado coisas importantes porque só pensam em produtividade, só pensam em ganho financeiro, só pensam em disciplina. E nossa vida não é permeada só por causa disso, tá? E última coisa que eu quase perdi, que na verdade eu cheguei a perder, mas que graças a Deus acho que recuperei, estou tentando cada vez mais recuperar, é que eu perdi a noção do que era realmente importante. Então, eu sacrificava outras pessoas, e aqui vocês podem reparar que eu sempre falo outras pessoas, né? Porque eu realmente acredito que a nossa disciplina, a nossa produtividade, ela está sempre voltada para o outro, né? Para Deus ou para aqueles que precisam de nós, porque senão é uma coisa vazia, tá? Então eu perdi esse foco no que realmente importa. Eu sacrificava as pessoas em prol dos meus treinos. Eu sacrificava coisas importantes, sei lá, em prol de enfim, de várias coisas, assim, mas era principalmente de treinos, das minhas leituras. Então, se alguém precisava da minha ajuda, eu falava, não, putz, agora tá no meu horário de estudar, então eu não vou fazer. Sabe? É meio que uma burrice, porque a gente precisa saber falar não para certas coisas, porém, existem momentos em que a gente tem que ajudar os outros, que a gente tem que sair de nós mesmos, né? Deixar de sermos egoístas para fazer aquilo que realmente importa e para fazer aquilo que é bom para os outros que dependem de nós de certa forma também. Então esse balanço, esse equilíbrio, eu fui reconquistando ao longo do tempo. Depois de perceber, eu falei, pô, mas eu tô tá custando a minha saúde, tá custando minhas amizades, meus amigos são importantes pra caramba pra mim. Tá custando minha calma, meu sossego, então, pô, acho que produtividade não pode ser isso, né? Disciplina não pode ser isso. Se tá me custando tanto, talvez eu esteja fazendo algo errado. E não que a disciplina seja ruim, não que ela não deva existir, mas quando ela é guiada assim, né, simplesmente como a disciplina pela disciplina, ela acaba se tornando ruim. Porque ela não tem um fundamento por trás. Você não sabe por que você está fazendo, você simplesmente está fazendo por estar fazendo. Então, eu acredito piamente que o verdadeiro desenvolvimento pessoal, a verdadeira produtividade, a verdadeira disciplina, a verdadeira motivação está justamente em servir cada vez melhor aqueles que fazem parte da nossa dependência, vamos dizer assim, que dependem de nós de certa forma e não dependem só financeiramente nem nada,
Mas, pô, um amigo que é amigo mesmo, você vai querer o bem dele. Então ele depende de você de certa forma, para você mandar uma mensagem, para você conversar com ele, ver se tá tudo bem. Um relacionamento, coisas desse nível, sabe? De estar presente na vida da pessoa, tá? E também para Deus e servir da melhor forma. E muitas vezes a gente sacrifica tudo em prol da produtividade, em prol do ganho financeiro, em prol do ganho físico, não sei. Então, essas quatro coisas aí eu quase perdi e que eram importantes para mim, eu quase perdi simplesmente por ficar focado simplesmente em produtividade. Preciso ser produtivo, preciso ser disciplinado. Isso me custou caro em alguns momentos e quase me fez perder coisas muito importantes para mim. Eu acho que vale essa reflexão e para vocês conhecerem um pouco da minha história e também que vem vindo nesse desenvolvimento pessoal em busca de produtividade, ser melhor, desde 2019 ali no final, mais ou menos. Um grande abraço e até amanhã.